pessoal, bom dia, graça e a paz do Senhor. Você sabe qual é o eterno propósito de Deus? Você tem compreensão de qual é o coração de Deus com relação ao ser humano? O que é a paternidade de Deus? É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã toda especial. O tema proposto hoje no nosso coração é a paternidade de Deus. Uma discussão, uma reflexão sobre esse assunto tão importante. E estamos baseados em Efésios 3, de 14 a 21. Efésios 3, de 14 a 21, o apóstolo Paulo aqui está de joelhos diante do Senhor, orando em favor dos seus queridos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, por isso carta de Paulo aos Efésios. Ele diz o seguinte em Efésios 3, 14 em diante, ele diz: por esta causa, ou seja, por causa do Evangelho, me ponho de joelhos diante do Pai, presta atenção, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, Deus, o próprio Deus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no seu homem interior, e assim habite ricamente Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele, ou seja, o próprio Deus Pai aqui, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo, a Nayana Furlan, o Jean Locks, a Jéssica Gomes de Moura, que Deus abençoe vocês, queridos. Um bom dia na presença do nosso Deus. Então aqui nós temos a oração poderosa do apóstolo Paulo em favor dos irmãos. E o início aqui eu gostaria de destacar: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, fala comigo, Papai Celestial, de quem toma o nome toda a família de Deus, tanto no céu quanto na terra. E que vocês sejam cheios da glória, das riquezas, da glória do Senhor, sejam fortalecidos com poder no seu homem interior, através do Espírito Santo de Deus. Esse é o desejo do nosso coração também, como pastor, que essa manhã você seja fortalecido com a glória, com o glorioso poder de Deus no seu homem interior, na sua vida interior. Um abração, Éder Paulo Furtuoso. Deus te abençoe, querido. Um bom dia para você. Mas aí nós vamos tentar responder as seguintes perguntas: o que é a paternidade de Deus? Qual é o eterno propósito de Deus? Qual é o coração de Deus em relação ao ser humano? Primeira resposta a isso, querido, é que o desejo de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus quer que você faça parte da família de Deus. Deus quer te ter como filho de Deus. Se você já é filho, glória a Deus, permaneça nessa condição de filho de Deus e não pare nela. Pelo contrário, como filho de Deus, queira cada dia ser mais semelhante a Jesus. O conceito que temos de pai na terra muitas vezes influencia nossa visão de Deus. Às vezes tivemos uma má referência de autoridade, o nosso pai natural acabou destruindo a visão que nós temos do nosso papai celestial. Oxalá todo pai se tornasse com um coração amoroso, paternal, afetuoso, assim como é o coração do nosso Deus. O conceito muitas vezes que temos do nosso pai na terra, o pai natural, acaba afetando e influenciando a visão que nós temos de Deus. Mas Deus, diferentemente dos pais naturais da terra, é um Deus perfeito, bondoso, amoroso, misericordioso. Então, o reconhecimento da paternidade de Deus é essencial para nós termos uma identidade sadia, equilibrada, abençoada. A nossa identidade
em Deus, a nossa identidade existencial de vida, ela é baseada no nosso relacionamento com o Papai Celestial. Deus possui em seu caráter um coração paternal, um coração amoroso. Ele há de suprir todas as nossas carências e necessidades. A Bíblia diz que Deus é pai de órfãos e viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família, derrama bênção sobre os obedientes, mas os rebeldes habitarão em terra seca. A palavra pai, querido, só para você ter uma ideia, aparece 935 vezes na Bíblia. No grego é a palavra pater, no aramaico é a palavra abba e no hebraico é a palavra ab, né? Então nós vemos aqui a paternidade aparece 935 vezes na Bíblia. Nós vemos um destaque todo especial da parte de Deus através das Escrituras para que o conheçamos como nosso Pai amoroso, Pai bondoso, o coração paternal de Deus. Primeiro destaque que nós queremos dar através dessa reflexão bíblica, a paternidade de Deus sobre a criação. A paternidade sobre a criação. Deus é mencionado na Bíblia Sagrada como o Pai dos Espíritos, em Hebreus 12:9, ou seja, Ele que criou todos os espíritos humanos. Temos que ser filhos desse Pai dos Espíritos. Ele também é chamado, lá em Tiago 1,17, ele é chamado do Pai das Luzes. É Ele quem ilumina nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, nos conduz aos caminhos de vida eterna. Os anjos de Deus também são chamados de filhos de Deus. Algumas vezes na Bíblia, lá em Gênesis 6, versículo 4, em Jó 1, versículo 6, e Adão foi o primeiro homem a ser chamado como filho de Deus. Lá na genealogia de Jesus, nós temos Adão sendo mencionado como filho de Deus. Por quê? Porque o pai de Adão foi o próprio Deus, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é o nosso primeiro pai, o pai representante de todos os homens. Então, o primeiro homem a ser chamado de filho de Deus foi Adão. Para nós também, diz 1 Coríntios 8:6, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Então nós temos um papai celestial, e Deus prova também todo o seu amor à humanidade, enviando Cristo Jesus na cruz para morrer no nosso lugar. Isso fala de um coração paternal, um coração sacrificial, um coração que ama toda a humanidade, oferecendo a redenção, a salvação, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Cristo Jesus, seu único Filho, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós vemos a paternidade de Deus sobre toda a criação, o primeiro destaque que nós queremos dar. Segundo destaque, a paternidade por relacionamento íntimo. Ou seja, Deus quer ser o nosso Pai através de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Deus teve um relacionamento íntimo, primeiramente com Israel, seu povo, e compara a relação de um pai com o filho, assim como Deus com Israel. Está lá em Jeremias 31, versículo 9. Deus teve esse relacionamento como um Criador amoroso, com a sua obra-prima da criação, que são os seres humanos. Está lá em Isaías 64, versículo 8, o Deus Criador, o Pai Celestial, querendo ter um relacionamento amoroso com as suas criaturas, com os seres humanos, que são o ápice, a obra-prima da criação de Deus. Davi também pôde experimentar lá no Antigo Testamento essa intimidade com Deus, e ouviu Deus declarar de Salomão: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aqui a palavra profética que Davi recebeu com relação ao seu filho, o cuidado de Deus Pai, com o seu filho, com a sua descendência, está lá em 2 Samuel 7,14. Ou seja, Deus não quer ter apenas um relacionamento com você, meu amado, meu irmão, minha irmã, mas também quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com os seus filhos, com o seu legado, com a sua semente, com as futuras gerações. Porque Deus é um Deus que quer ter relacionamento íntimo com os seres humanos. Deus está próximo dos corações, das situações do seu povo. Ele cuida de nós, Ele protege o seu povo. Está lá no Salmo 103:13. O nosso Papai Celestial é aquele que cuida de nós, é aquele que nos
protege. Leia o Salmo 23 também, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele estará conosco, né? Nos guia a águas tranquilas, as veredas, né, da justiça. Ele anda conosco nos caminhos difíceis. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós vemos um Deus presente, um Deus pessoal, um Deus íntimo conosco. Terceiro destaque que nós queremos dar é a paternidade do nosso Senhor Jesus Cristo. A paternidade do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia declara que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o título da primeira pessoa, ou seja, Deus foi Pai do seu Filho, aqui Jesus de Nazaré. Quem é Deus? É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus Pai? É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus era o unigênito do Pai desde toda a eternidade. É o que diz João 1,14. O Pai habita numa luz inacessível, mas no Filho podemos ver toda a glória e majestade do Pai, é o que nos diz João 1,18. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A verdade de Deus se revela, a verdade de Deus foi encarnada. A luz de Deus brilhou sobre os homens através de Jesus de Nazaré. Então, no seu Filho, contemplamos o Deus que se revela ao homem. Em Cristo Jesus nós vemos o Deus invisível revelado na pessoa humana, é o que diz Hebreus 1,3. O Filho é um com o Pai, na comunhão do Espírito Santo, é o que diz a Bíblia Sagrada em João 17,11. E Jesus declara que nada pode fazer de si mesmo, mas sim ele faz aquilo que o Pai o indica, o orienta. Aqui nós vemos a unidade e a submissão ao Pai pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, se Jesus precisava ter essa unidade e essa submissão com o Pai, imagina nós. Será que não temos que buscar a Deus Pai? A oração é assim, a teologia da oração, você ora a Deus Pai em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Eu vou repetir, a nossa oração deve ser uma oração ao Pai, no nome do Filho, Jesus, e no poder do Espírito Santo. Essa é a teologia da oração. Aqui fala de unidade, de submissão a Deus Pai. E Jesus também é o primogênito de toda a criação. Foi o primeiro gerado. E também é a primícia de toda a ressurreição do grupo de ressurretos. Ele é o Criador de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o centro e a centralidade de todo o universo. É o que nós vemos em Colossenses capítulo 1 e 2, sobre a supremacia de Cristo, a sublimidade de Cristo, a centralidade de Cristo sobre tudo e sobre todos. E por último, o quarto destaque que nós queremos dar, o quarto princípio, a paternidade de todos os que creem. Deus é Pai de todos aqueles que creem em seu Filho, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. A paternidade de todos os que creem é o quarto destaque, o quarto princípio que nós aprendemos nessa linda oração de Paulo em Efésios capítulo 3, de 14 a 21. João 1,12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus se torna filho de Deus, adentra na família de Deus. Ou seja, quando nascemos de novo, somos gerados pelo poder de Deus, somos vivificados por Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o autor da nossa fé. É uma transformação total, operada pelo próprio Deus, mediante o Espírito. E é a maior bênção que nós podemos ter, desfrutar da vida eterna, desfrutar da vida abundante de Jesus. Tudo isso conquistado através da fé nele, em Jesus de Nazaré. Aqueles que creem e são salvos, são eleitos de Deus. A Bíblia diz: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Quem são os eleitos de Deus? Os escolhidos de Deus são aqueles que respondem ao chamado da salvação, são aqueles que respondem ao amor de Deus revelado na cruz através de Jesus. É uma obra do Espírito Santo, é uma filiação legítima da parte daquele que crê, daquele que acredita, daquele que confia em Jesus de Nazaré. Através da regeneração, aquele que estava perdido desfruta então de uma relação íntima com Deus,
com o Rei do Universo, uma relação real, uma relação legítima, uma relação autêntica, íntima e pessoal com Jesus de Nazaré e com Deus Pai. A concretização, amados, desse plano e propósito divino no homem traz em nós uma plena satisfação, uma plena alegria daquilo que Deus tem feito por nós. Cada nascido de novo foi recebido na casa do Pai. Cada nascido de novo faz parte da família de Deus. Cada nascido de novo é herdeiro de Deus, e essa filiação leva o crente a uma posição de herdeiro de Deus, de herdarmos as promessas de Deus, as bênçãos espirituais, a graça de Deus. Nós podemos invocar o Abba Pai, é o que diz Romanos 8, 15 e 16. Já não somos mais bastardos, mas somos filhos amados, participantes da família eterna de Deus. Já não estamos mais perdidos, somos inseridos, aceitos e amados na família eterna de Deus. Como filho de Deus, meu irmão, desfrute do amor paternal, das bênçãos insondáveis de Deus, da sua herança e legado espiritual. É o que Deus nos ensina, porque nós aprendemos hoje. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E qual é o coração de Deus em relação aos homens? Primeiro, Deus tem paternidade sobre a criação. Segundo lugar, nós aprendemos que a paternidade de Deus se revela através de um relacionamento íntimo com Ele. Terceiro lugar, a paternidade do nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo de paternidade para você, para mim, para cada cristão. E em quarto lugar, a paternidade de Deus se revela a todos aqueles que creem. Aqueles que creem no nome do seu Filho Jesus, Senhor e Salvador nosso, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te desafiar, querido, como filho de Deus, desfrute do amor paternal de Deus. Por mais que seu pai natural falhou, o nosso Deus não falhará. Ele é pai de órfãos, juiz das viúvas, ele faz com que o solitário habite em família, derrama bênção sobre os seus filhos, mas os rebeldes habitarão em terra maldita, amaldiçoada. Não seja rebelde, seja submissa a Deus Pai, assim como Jesus foi. Seja obediente à palavra de Deus, siga a direção do Espírito Santo, entregue a sua vida e o seu coração a Jesus, e você verá o que Deus fará através daqueles que se entreguem inteiramente ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já, querido, quero deixar um convite aqui, ao finalizarmos essa palavra, nesse domingo, às 10 horas da manhã. Pastor Giovanni e toda a equipe estaremos juntos na Igreja Casa na Rocha, às 10 horas da manhã. Nós estaremos recebendo o pastor Irã Góes, lá de Campo Mourão, diretor do Seminário Teológico Luterano, lá de Campo Mourão, vai estar ministrando uma palavra abençoadíssima para nós. Então, se você não conhece, nós temos o nosso endereço lá no site pastorgiovanni.com. No site pastorgiovanni.com tem o endereço da igreja. É bem fácil, na Avenida Portugal, saída para Maria Helena, próximo ao depósito da Brama, o depósito Arrudão e a Riscorama, no Parque Jardim Gávea, esquina com a Avenida Portugal, bem de esquina. Ali na Igreja Tempo de Louvor, nós estamos nos reunindo, a Igreja Casa na Rocha, o pastor Giovanni, toda a sua equipe, o povo abençoado que Deus tem colocado sob os nossos cuidados. Estaremos juntos ali, recebendo o pastor Irã Góes. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Uma palavra abençoada, é um homem tremendo, cheio da palavra, fala as línguas originais, hebraico, grego. Ele tem um conhecimento extraordinário de Deus. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Domingo, às 10 horas. Neste domingo, às 10 horas, Pastor Giovanni e equipe, Igreja Casa na Rocha, Avenida Portugal, esquina com o Parque Gávea, que é aquele parque novo ali da Imobiliária Morena, no final ali, passando ali o Jardim acho que é o Jardim Cruzeiro, um pouquinho mais para frente da Praça do Jardim Cruzeiro, nós temos vários galpões e de esquina está ali a igreja, você vai ver com a Avenida Portugal, saída para Maria Helena. Um abração, Fernando Garcia, Sueli França, a Elaine Nakamura, o Éder Paulo Furtuoso, o Jean Locks, Nayara, a Jéssica,
Que Deus abençoe, queridos, todos vocês, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. Vocês que nos assistem, querido, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Entre no nosso site, pastorgiovanni.com, se você quer semear na nossa vida, se o Espírito Santo tocou o seu coração e você quer ser um semeador da obra de Deus, do reino de Deus, entre lá no nosso site, tem as nossas contas bancárias, tem a nossa chave Pix também. Você pode fazer um depósito, uma semeadura, lançar uma semente com alegria e colher com grande prosperidade e bênção da parte do Senhor na nossa vida, no nosso ministério, no ministério a nós confiado. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Entre lá no site também, nós temos artigos, nós temos livros, nós temos material online ali, áudio, vídeo, nós temos todas as nossas plataformas digitais. O Pastor Giovanni está no Deezer, o Pastor Giovanni está no Spotify, no Google Play, no Amazon Music, em todas essas plataformas de áudio, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tudo isso para edificar, abençoar, te fazer crescer e florescer no Senhor. Todo esse ministério, todo esse aparato está à sua disposição para o seu crescimento espiritual. Então não deixe de dar uma entradinha no nosso site, pastorgiovanni.com, e fazer também os nossos cursos online. Nós temos curso sobre princípios familiares, curso de liderança, curso de restauração da alma e cura interior. Nós temos curso sobre o ministério dos anjos e os demônios. Nós temos curso sobre batalha espiritual, vários cursos, 7 cursos para abençoar a sua vida e o seu coração, a um preço bem especial ali, para que você seja realmente edificado, abençoado, um curso certificado. Se você preencher ali as informações, nós enviaremos para o seu e-mail uma certificação digital para que você possa imprimir o seu certificado. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, tenho certeza. Pega a sua Bíblia, caneta, papel, faça o seu curso online, cresça e floresça no Senhor, e temos ali à disposição todos os nossos materiais também, muita coisa ali grátis para que você cresça e floresça no Senhor. Amém? Não esqueça de deixar a sua semente, semear na nossa vida, nosso ministério. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia tremendo na presença do Senhor e desfrute do coração amoroso, paternal de Deus. Eu tenho feito isso há 23 anos. Na verdade, desde que eu nasci há 41 anos, mas nasci de novo há 23 anos atrás e Jesus transformou o meu ser. Da mesma maneira que Jesus mudou o meu coração, Jesus pode mudar o seu coração, a sua vida, a sua história, querido. Entregue a sua vida, o seu coração a Jesus. Não há vida melhor do que a vida com Deus. Não há vida melhor do que a vida abundante de Jesus de Nazaré. Seja cheio do Espírito Santo, da graça e da glória de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um abração a Jane Lima também, que sempre nos acompanha. A graça e a paz de Jesus. Se você também quiser deixar qualquer pedido de oração, qualquer comentário, descrever de onde você está nos assistindo, deixe os seus comentários aí no Facebook, no YouTube. Nós vamos estar orando, abençoando a sua vida, orando pelas suas necessidades também, em consagração diante do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pastor Giovanni vai estar orando por você. Pai, no nome de Jesus, nós te apresentamos nessa manhã, Sueli França, Jane Lima, ó Deus, o Fernando Garcia, ó Deus, a Elane Nakamura, o Éder Paulo Furtuoso, o Jean Lopes, a Nayana Furlan, a Jéssica Gomes Alves de Moura. Colocamos todas essas vidas que estão online conosco, assistindo essa ministração, e os demais que assistirão depois, Pai, essa palavra. Colocamos cada vida diante do Senhor. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo na posição que está no teu coração. Ó Deus, dá a eles vitória, bênção, glória, graça sobre tudo e sobre todas as coisas. Manifesta a tua graça, abre portas de emprego, negócio, bênção, prosperidade financeira, envia clientes, envia bênção sem medida, libera causas na justiça, pensões, aposentadorias, causas pendentes sejam resolvidas. Abençoe as famílias, os casamentos, os filhos, as necessidades gerais do teu povo, aquele que invoca o teu nome, aquele que te busca, aquele que procura uma resposta. Pai, responde, age, opera em nome de Jesus. Revela o teu coração amoroso, bondoso, paternal. Abba, Pai, o nosso Papai Celestial. Nós nos colocamos de joelho diante do Pai, ó Deus, da qual opera
todas as coisas sobre nós, a família de Deus que estão nos céus e aqueles que estão aqui na terra, sejam agraciados, abençoados, assim como orou Paulo. Em o nome de Jesus, abençoe e manifesta a tua glória, a tua graça, o teu poder sobre o teu povo. Eu te peço isso de todo o coração. Em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Não se esqueça, nesse domingo, 10 horas, Igreja Casa na Rocha, maiores informações e semeadura também, pastorgiovani.com. Pastor Irã Góes, Campo Mourão, estará conosco, não perca. Domingo às 10 horas, das 10 às 11h30 estaremos juntos. E você que não participou da ceia também, nós estaremos no final do culto ministrando a ceia do Senhor também. Que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, sua casa, sua família. Um abração, beijão do Pastor Giovani, amém.